Estamos conversando com o cientista político e vereador André Regis. André, o envolvimento do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, isso é uma coisa positiva ou uma coisa ruim para a democracia? É ruim, acredito que por um lado é ruim, mas por outro lado demonstra que vivemos numa república, que ninguém está acima da lei. Eu acho que esse ponto é crucial. Eu vejo muita gente, inclusive, criticando as investigações quando elas se referem ao presidente Lula como sendo uma manobra, uma perseguição, quando na verdade é o Ministério Público ou de São Paulo, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal ou a própria Polícia Federal ou a magistratura, no caso do juiz Sérgio Moro ou da Operação Zelotes, são instituições que estão funcionando, mostrando que todos os brasileiros são iguais e que devem ser tratados igualmente perante a lei, e aqueles que estão numa situação de necessidade de explicar um fato, que explique, mesmo sendo um ex-presidente da República. Inclusive, o sistema brasileiro, no passado, ele não permitiria esse tipo de investigação porque os detentores de foro privilegiado, eles eram detentores perpétuos do foro. Uma vez presidente, você só seria julgado e processado com autorização do Supremo Tribunal Federal. No início dos anos 2000, essa súmula do Supremo Tribunal Federal ela caiu e o ex-presidente ele é uma pessoa absolutamente normal. Não está acima do bem e do mal. De jeito nenhum. E por falar não está acima do bem e do mal, você me faz lembrar quando José Serra esteve em campanha para presidente da República em 2010, ele veio aqui ao Recife e dando uma entrevista ao radialista Geraldo Freire, e Geraldo Freire perguntou qual era a opinião de Serra acerca de Lula, e Lula estava com popularidade lá em cima, 70%, 80% de popularidade. José Serra, para não contrariar essa imensa maioria, ele disse: Lula está acima do bem e do mal. Ele, inclusive, teve um impacto negativo muito grande sobre a sua própria militância. Ora, não estar acima do bem e do mal, essa colocação de Serra, era como se Lula estivesse numa condição de excepcionalidade. Lula, nesses termos, ele já havia dito anteriormente, durante uma crise de José Sarney perante a opinião pública, Sarney não tendo como presidente do Senado, ele foi pego escondendo atos, eram chamados atos secretos do Senado, e com a pressão popular muito grande, a pressão sobre Sarney, da opinião pública, da imprensa, Lula saiu em defesa do ex-presidente dizendo: Sarney não pode ser tratado como um homem comum. Juntando essas duas coisas, acredito que Lula passou a acreditar na condição de acima do bem e do mal, a condição de excepcionalidade, a condição de que não pode ser tratado como um homem comum, e ele praticamente, eu acho que ele perdeu noção com a realidade. A falta de pudor em se meter com o ilegal passou, parece, a atrair o presidente. Parece que ele é atraído pela transgressão. Eu estou dizendo isso porque não trata-se de um fato isolado na vida de um homem público, ele tem que dar uma justificativa sobre algo que tenha acontecido. Nós estamos falando aqui da incapacidade do presidente de justificar um relacionamento de muita intimidade com dezenas, talvez mais de uma dezena de pessoas que estão presas em esquemas de corrupção que foram revelados pela Operação Lava Jato. A falta de condições de explicar coisas relativas ao seu patrimônio e aí ao seu entorno todo, né? Familiares envolvidos em questões também, como por exemplo o filho que
prestou uma consultoria de fachada ganhando mais de 2,5 milhões de reais somente, e depois entregou um texto colado, copiado e colado. Então, eu acredito que Lula perdeu o contato com a realidade. Essa cultura da transgressão passou a dominá-lo, essa atração, e talvez ele passou a acreditar que ele não pudesse ser tratado como um homem comum. E ele também falou recentemente que não tinha nem policial, nem membro do Ministério Público, ninguém com coragem de apontar alguma coisa de errada que ele porventura tivesse feito. Então ele provocou e chamou a questão de coragem. Ora, eu acho que não é questão de coragem, é dever, é o cumprimento do dever funcional. Se ele tem que explicar, que ele explique. O que não é razoável é ele não ter condições de abrir a boca para falar do triplex ou do sítio em Atibaia. Isso considerando que daqui a 2 anos vamos ter uma eleição presidencial, e ele me parece que ainda é o nome mais forte do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida, ele era, até pouco tempo atrás, ele era tido como imbatível. Essas questões não inviabilizariam a candidatura de Lula? Eu acho que já inviabilizaram. Ele hoje é um homem sitiado. Ele não pode sair, ele não pode estar num ambiente público como nós estamos agora. Ele, no ambiente público, ele está à mercê de um xingamento. Ele está à mercê de ser chamado de ladrão. Um ex-presidente da República, ou seja, ele perdeu as condições de circular entre os brasileiros. Ele era... Agora, tudo isso é uma pena, porque ele era um mito, ele era uma lenda em relação à sua origem, de homem pobre, de imigrante, alguém que poderia ter entrado para a história do Brasil como um gigante. E, na verdade, esse contexto agora revela que Lula, ele possivelmente vai entrar pela porta dos fundos na história do Brasil. E isso, a história ainda temos vários capítulos ainda pela frente, a gente não sabe qual vai ser a reação, mas do lado negativo, a reação que eu digo, a reação da população de uma forma geral a uma possível condenação, ou seja, a desaprovação em relação a ele é muito grande. Uhum. Mas, por um lado, que a gente fica triste de ver que um ex-presidente que deveria servir como uma reserva moral, como um símbolo da nação, do Estado para momentos difíceis, ele perdeu as condições, assim como o Collor havia perdido também depois do processo de impeachment. Então, ao perder as condições de exercer essas funções típicas de um ex-presidente, nós temos um dano. Esse dano, no entanto, pode ser compensado com a ideia de que o Brasil é uma república e que, diferentemente do que foi afirmado por José Serra, de que Lula está acima do bem e do mal durante a campanha, Lula nem está acima do bem e do mal, nem muito menos acima da lei. Afinal de contas, o Brasil é uma república. E o sistema político e a república não está ameaçada por esses episódios? Não, acho que não. Acho que não tem nenhum risco de... Acho que o efeito, apesar desse elemento da politização que foi dado por Lula, foi dado por Dilma, foi dado pelo ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, de dizer que é oposição, não é oposição. Dizer que é uma perseguição, não é uma perseguição. Dizer que Lula foi um grande presidente. Quem está aqui discutindo a presidência do presidente? Nós estamos aqui julgando os seus atos enquanto homem público, enquanto homem, figura central, chefe de Estado, que deveria zelar pelos princípios que regem a administração pública. E a Operação Zelotes, a Operação Lava Jato, atingem frontalmente e de forma profunda a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A minha concepção é um dano irreparável. Ele não terá uma segunda chance. A primeira ele teve com o Mensalão. O Mensalão, está claro que ele sabia de tudo, está claro que ele participou, mas foi dado o benefício da dúvida para ele. Então ele não foi punido, ele foi reeleito com o Mensalão. Naquele momento, inclusive, as condições econômicas eram outras. Condições econômicas favoráveis à população parece que é mais leniente. Agora, essas condições econômicas tão difíceis, uma segunda chance é algo que não está, na minha concepção, no horizonte. Ele sofrerá bastante as consequências disso e possivelmente é carta fora do baralho das eleições de 2018. Bem, conversamos então com o cientista político e vereador André Regis e até uma próxima oportunidade.